Olá, Pastor Bona, que bom ter você aqui com a gente. Agradeço a sua presença. Muito obrigado aí mesmo por ter conseguido esse espaço aí na sua agenda para nos atender. Muito Um obrigado. prazer, Felipe. Um prazer muito grande estar com você, estar com todo o pessoal aí que está nos assistindo. Jesus abençoe a vida de vocês, que seja um tempo muito especial e que a gente saia daqui encorajados a cumprir a missão que Jesus deixou para a gente, né? Mesmo Amém. no meio dessa pandemia toda, mas temos uma missão para cumprir e queremos fazer isso. Então, é um prazer estar com vocês e com certeza será um tempo muito agradável juntos aqui. Prazer todo nosso. Quem não sabe, o Pastor Bona, ele é pastor da Igreja Batista Oasis, lá em Recife. Ele tem militado, trabalhado muito nesses últimos anos, né, por assim dizer, com capacitação e mentoria de líderes, né? Ele é coordenador do MAP. O MAP é um braço da CEPAL, digamos assim, que tem Uhum. como título Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, e ele tem coordenado isso naquela região, né? Trabalha muito com mentoria de pastores, pastoreio de pastores, né? Discipulado, e o nosso tema hoje é discipulado. Inclusive o nosso convidado, o pastor Bona, tem um livro escrito, foi lançado em setembro de 2019, cujo título é Discipulado Transformador. Então, por essa razão, pela vasta experiência que esse servo de Deus tem, né, a gente convidou ele para nos ajudar. Tivemos aí o privilégio de tê-lo como professor do ILE, um dos professores do ILE, né, curso de liderança, e a gente fica muito feliz de recebê-lo. Assim, só para introduzir o tema, a gente vai falar hoje sobre o discipulado como a prática da igreja local, discipulado na igreja local. Eu estava conversando aqui em off com o pastor Bona, dizendo que um dia um amigo meu, eu encontrei com um contemporâneo meu de seminário no estacionamento de um supermercado, pastor Bona. E quando eu encontrei ele, a gente ali se cumprimentou, a gente ficou muito feliz depois de um tempo de se rever, porque ele, depois de formado, foi pastorear uma igreja aqui no interior do Rio de Janeiro, e tinha um tempo que a gente não se via, né, não via a família. E aí a gente se encontrou e começou a conversar, como é que estava o ministério, como é que estava a vida e tudo mais, e ele me perguntou, e eu fui falando, né? Eu estava muito envolvido com a igreja e tudo mais, fazendo muitos projetos, dando aula em vários seminários, escolas, e estava com aquele ativismo todo, né? Com toda aquela carga de atividades, e falando sobre oportunidade para pregar, dirigindo igreja, cuidando de pessoas, enfim, seminário. Aí, depois de um longo tempo de conversa, ele me perguntou assim, pastor Bona, Felipe, você me perdoe fazer essa pergunta para você, mas eu gostaria de perguntar para você, porque eu acho que essa, na verdade, é a pergunta mais importante que eu preciso fazer, e que, na verdade, Deus espera a resposta sua. Aí eu falei, sim, qual é a pergunta? Ele falou assim, quantos discípulos você fez ao longo desse ano? Era final de ano. E eu confesso, pastor Bona, que eu fiquei assim, sem saber responder, estatalado. Aquilo me incomodou muito, e eu falei, rapaz, eu não realmente não tenho como te responder isso. Ele falou assim, Felipe, discipular é ajudar pessoas a seguir Jesus, buscando o seu bem espiritual, para que elas sejam parecidas com Jesus. E a única coisa que importa, de fato, em tudo que a gente faz enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus, é fazer discípulos. Com Então, certeza. eu acho que no final do ano, a gente sempre tem que se perguntar quantos discípulos nós fizemos para Jesus, quantos discípulos nós fizemos, quantos discípulos nós geramos. Eu acho que esse é o grande desafio. Por isso, a temática que a gente tem aqui hoje, viu, pastor Bona? A gente entende que, como igreja, e por isso nós temos trabalhado na nossa igreja, Igreja Congregacional de Vila Paraíso, ao longo de todo o ano de 2020, iniciamos no final do ano passado, 2019, e todo ano de 2020, falando sobre discipulado. Conversamos com a liderança, com os oficiais, com o MAP, mas é MAP com P mudo, a gente fala de Ministério de Apoio Pastoral,
que a gente tem, um grupo de presbíteros e líderes que a gente tem em volta da gente, conversamos com eles sobre a temática desse ano e entendemos que era importante falar sobre discipulado. Inclusive, o mês de junho agora que passou, toda a nossa festividade de aniversário da igreja, todos os fins de semana e todas as quintas-feiras do mês de junho, todos os domingos e quintas falamos sobre discipulado. Ou seja, todo esse ano, demos o curso, a formação de um discípulo no início do ano, temos trabalhado o livro Projeto Videira, falamos sobre igreja simples, enfim, todas as mensagens de domingo, sempre focada nisso. Então, assim, a gente entende, pastor Bona, que o discipulado na igreja local, ele é essencial, na verdade, aquilo que Deus espera que a gente faça. E por isso nós convidamos o senhor e levantamos essa bola mais uma vez esse tema, para a gente falar, porque eu acho que nunca se esgota, esse tema nunca se esgota, é tão importante que ele nunca se esgota. Daí eu queria passar a palavra a você, para que você dê uma palavra para a gente inicial, como a gente combinou. Teremos uma palavra agora contigo, e depois então a gente volta para termos um bate-papo, algumas perguntas importantes, e a gente vai norteando e conversando acerca do tema. Então eu vou te dar a oportunidade para falar, fique à vontade. Se quiser falar um pouco mais a respeito da sua vida, ministério, família, livro, enfim, fique à vontade e traga uma palavra para a gente, introdutória, uma palavra que seja objetiva, mas que fale sobre essa temática, a fim de que a gente possa refletir ao longo dessa live sobre ela. Fica à vontade, pastor Bona, que Deus te abençoe. Amém, querido, amém. Eu queria começar com um texto que me chama muita atenção, que é Marcos capítulo 3, versículo 14, quando Jesus ele escolhe alguns homens para caminhar com ele. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, que o Marcos, ele escreveu lá dizendo que Jesus escolheu 12 para estarem com ele. E aí a gente vai vendo no relacionamento de Jesus com esses discípulos, que esse estar com eles, que esse relacionamento, que esse momento de convívio era sempre algo muito presente na vida de Jesus com esses discípulos. Então, pensar em discipulado é pensar em convívio, é pensar em relacionamento, é pensar em estar junto, é pensar em compartilhar a vida, é vida na vida, é esse caminhar. Então, Jesus, o nosso mestre, ele deixa para a gente esse modelo. Em Mateus capítulo 28, versículo, o finalzinho, versículo 20, que a gente chama da grande comissão ali, o versículo 16 até o versículo 20, Jesus, ele termina a grande comissão, depois que ele disse para os discípulos, vão agora, façam o que eu ensinei a vocês, façam o que vocês me viram fazer, né? Façam discípulos em todos os lugares, identificando esses discípulos comigo, com o Pai, com o Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardar todas as verdades. Jesus não estava dizendo que eles deviam simplesmente falar, ensinar esses discípulos ou dar uma aula a esses discípulos, mas ensinar a guardar, a viver essa verdade. E aí, então, no finalzinho, ele disse, e eu estarei com vocês. Então, Jesus, ele começa a sua missão e ele termina a sua missão ministerial focando esse relacionamento. Pensar em discipulado, quando eu me converti há bastante tempo atrás, e ao me converter, foi muito interessante, porque alguém que me levou, eu era um sufista, uma família bem tradicional cristã, mas não queria nada com Jesus, e achava que tudo aquilo que as pessoas me falavam não era muito verdade. Eu vi muita gente falando, mas não vivendo aquilo que falava. Então, isso trouxe vários conflitos. E quando eu pude escapar dos meus pais, eu escapei, né? Aos 12 anos, eu já não queria mais nada com igreja. E aí, meu envolvimento era muito na rua mesmo, surfando, tendo um momento de skate. E as minhas aventuras começaram. Aos 18 anos, um surfista, ele se depara comigo. E ele, na verdade, ele estava mais na prática do windsurf, que é o surf à vela, né? Mas aí ele sente um desejo no coração de comunicar para mim. O que ele faz? Inconscientemente, ou talvez não intencionalmente, essa pessoa se aproxima de mim e ele
tenta falar de Jesus para mim com uma linguagem que eu sabia, uma linguagem que eu conhecia. Então ele me chama para ir para a praia, ele me chama para ir para estar no mar. E aí foi então que ele começa a me conquistar e trabalhar comigo. Então, ele sem querer, e na verdade não tinha uma grande ênfase na época, na igreja onde ele fazia parte, depois foi a igreja que eu comecei a fazer parte, isso lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí então ele começa a me discipular. No mar, conversando, trocando ideias, falando dessa história de Jesus e tal. Então, a nossa conversa era na praia. A nossa conversa não era dentro de um quarto fechado, não era dentro de um contexto que a gente chama de igreja, mas dentro de um contexto onde eu convivia. Jesus, ele quando chama os discípulos, ele chama os discípulos para conviver nesse contexto também. E aí, então, começa a ter meus primeiros momentos com o discipulado, sem saber o que era discipulado, sem saber explicar bem o que estava acontecendo, e aí, então, acontece um interesse muito grande no meu coração de fazer aquilo que ele fez comigo, com outras pessoas. Então, ao evangelizar pessoas, eu queria conviver com essas pessoas. Eu queria passar para essas pessoas alguma experiência, o que estava acontecendo comigo. E aí, então, foi a minha caminhada. Quando eu saio desse convívio dos primeiros anos de cristão, e eu vou, então, para um preparo mais acadêmico, né? Aí eu saio de Natal, vou para São Paulo, e em São Paulo, então, começa a minha grande paixão e o meu aprofundamento na questão do discipulado. Então, aí Deus começa a colocar na minha vida pessoas que entendiam a questão do discipulado, pessoas que tinham intencionalmente, sentava com pessoas para investir. E aí, como quando eu me deparo com essas pessoas, eu fico apaixonado. Eu fico apaixonado porque essas pessoas começaram a investir em mim sem nenhum motivo de troca e sem nenhum interesse ministerial, mas simplesmente porque eles acreditavam que deveriam investir em pessoas. E essa pessoa, ela colou comigo, né? E aí, então, eu fiz a princípio, eu fui para a faculdade ABK e depois eu migrei para o Palavra da Vida, lá em Atibaia. E foi ali, então, que começou a se dar no meu coração um interesse muito grande pelo discipulado. E aí comecei a estudar, a ler mais livros sobre isso. Eu já fazia isso, mas agora fazendo com mais intencionalidade, com mais desejo mesmo de crescer naquela área. E aí começou, então, eu comecei a me aproximar de pessoas, intencionalmente para discipular essas pessoas. E aí foi, então, quando eu, de fato, entendi que o ministério que Jesus tem para mim, para você, que deixou na terra para a gente, foi ir e fazer discípulos. Fazer discípulos com as características de Jesus, fazer discípulos com a paixão de Jesus, fazer discípulos em todos os lugares, né? Pegar pessoas e levar essas pessoas a um nível mais alto com Jesus, a uma aproximação maior com Jesus, a um relacionamento com Jesus. A gente tem uma frase que a gente define o discipulado como: discipulado é uma relação, é um relacionamento, é uma relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro, um discípulo que já está tendo a caminhada com Jesus, ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele, mais de Jesus, e reproduzirem em outras pessoas. Então, aquilo que Jesus fala, que Mateus falou sobre a grande comissão em 28, a gente vai ver Paulo falando em 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2, fortifica-te na graça do Senhor Jesus e aquilo que você viu em mim, transmite a outros homens fiéis. Quando, em 94, eu recebi, então, o desafio, e a gente já tinha muito desenvolvimento na área de discipulado lá em São Paulo, na igreja, já tínhamos um grupo bem consolidado de discípulos, pessoas que já estavam indo para outra geração, treinando outras pessoas, e aí, então eu venho para Recife e me deparo com uma igreja totalmente alheia, uma igreja que estava praticamente fechando as suas portas, e aí então vem a visão de como começar a igreja, como introduzir essa igreja, uma igreja de pessoas feridas, uma igreja relativamente nova, mas tinha passado por alguns traumas, algumas dificuldades, uma igreja muito tradicional, uma igreja que
que tinha dificuldade de relacionamento, uma igreja onde tinha muitas fofocas, uma igreja onde tinha muitas crianças recém-nascidas em Cristo, no sentido que pessoas que não cresciam, uma igreja onde as famílias não estavam bem, onde os casais não estavam bem, e eu e minha esposa, nós nos deparamos com aquela situação, e para ser bem sincero, poucos meses eu já estava arrumando a minha mala para ir embora, né? Então a dificuldade foi muito grande, tínhamos 3 anos de casados, tínhamos um filhinho com 1 ano de idade, 1 ano e 4 meses, e naquela tensão toda, naquela adaptação ainda de sermos pais, e a gente tinha que cuidar de um monte de criança na igreja, nesse sentido, crianças em Cristo. Aí, então, começamos como? Pelo lado certo, graças a Deus, começamos a fazer discípulos, começamos a trazer as pessoas para perto da gente, começamos a trazer as pessoas para nossa casa, para o nosso convívio, e aí foi então que a gente se assustou. Gente que não sabia criar filhos, gente que não sabia tratar o marido, mulheres que não sabiam tratar o marido, maridos que não sabiam tratar suas esposas, e a gente começou a ver essa situação que a igreja estava, uma igreja que não tinha entendimento da vivência do evangelho. Gente que entendia, que estava nos cultos, que estavam nos eventos, mas não faziam aquilo que Jesus mandou fazer. E aí, então, começou a nossa trajetória aqui em Recife, em 1994. Estamos aqui na Igreja Batista Oásis, já há 26 anos, e hoje, graças a Deus, é uma igreja de periferia, aqui em Recife, com muitas dificuldades, né? Temos muitos desafios, nós temos várias comunidades na volta da igreja, praticamente a igreja está ilhada em volta de 6 comunidades, né, comunidades carentes, então nós temos muitos desafios, e nós ensinamos as pessoas a como lidar como ter comportamento, como ter ética cristã, como mulheres como tratar seus maridos como tratar suas esposas, filhos como tratar seus pais como tratar seus filhos. Então o discipulado, ele entra em todas as áreas, O discipulado, ele sai do culto, onde está todo mundo arrumadinho, paz do Senhor, Deus te abençoe, uma bênção, a vitória e tudo aquilo, e vai para a realidade de cada um. Então, a minha primeira palavra para vocês seria esse contexto que nós nos encontramos hoje. Hoje tem uma igreja de um porte pequeno, médio, né? Onde temos uma influência muito positiva no bairro, uma igreja onde temos vários líderes que foram formados dentro da igreja. Nós temos 6 pastores hoje formados dentro da igreja, né? E esses pastores, e temos líderes que trabalham aí em pequenos grupos pastoreando, de forma que hoje eu sou um pastor que capacito mais a liderança, e essa liderança capacita outros para que outros possam desenvolver o ministério na igreja. Então, nós temos trabalhado dentro dessa realidade, entendendo, hoje eu creio mais ainda no discipulado, né? A igreja não pode viver sem a prática do discipulado. Eu diria que viver sem discipulado é como tentar viver sem água, é como tentar sobreviver sem tomar água. Então, é muito difícil e vai dar em morte, né? Então, meu desafio para vocês, queridos, é que esse tema, ele não seja só um tema, mas seja uma vivência em todos os aspectos do relacionamento, do que tange a vida de vocês, do que envolve a vida de vocês. Então, se você está na faculdade, você foi colocado lá para fazer discípulos. Se você está em determinada empresa, Deus te colocou lá para fazer discípulos. Se você está na sua vizinhança, Deus te colocou lá para fazer discípulos. Seja onde você estiver, Deus te colocou para fazer discípulos. E o papel da igreja é capacitar as pessoas que chegam ali para que essa igreja avance e faça discípulos. Então, pastor Felipe, essa é a minha palavra introdutória, e estou feliz e espero que a gente consiga passar um pouco do nosso coração em relação ao discipulado. Amém, pastor. Muito bom, muito bom. Né, o senhor acaba de contar um pouco da sua própria experiência enquanto discípulo de Jesus, que foi discipulado por uma outra pessoa, alguém que conheceu o Evangelho. Eu acho muito legal, porque assim, a gente atinge os níveis
no que diz respeito ao discipulado, que são níveis normais, né? Que nós, como igreja, precisamos focar, que é a questão do relacionamento íntimo com Deus, a comunhão com outras pessoas, o serviço à igreja, que é a questão do ministério, e também o relacionamento intencional com outras pessoas para ganhar essas pessoas para Jesus e fazer discípulos dela. E um ponto importante que eu aprendi lendo o livro também, o livro chamado Igreja Simples, é de que a gente faz mais ou menos assim, a gente pega pessoas que estão ali, tipo que num hall de entrada de uma casa, né? Ali a gente recepciona essas pessoas, cria vínculos de relacionamento com ela, mas depois a gente traz ela para a sala de estar, que é um lugar um pouco mais íntimo, né? Denota intimidade, ali você cria também uma espécie de relacionamento um pouco mais profundo, só que depois você traz ela para a cozinha, que é o lugar onde se produz o alimento, né? E aí a pessoa... É o lugar que eu mais gosto da casa, é a cozinha. É o lugar que você mais gosta. E aí a pessoa aprende a produzir, né? Então, assim, há aquele momento em que você recepciona a pessoa no hall de entradas da casa, só que depois você traz ela para o centro da sua casa e ali você serve essa pessoa, que é o que acontece com todos os crentes, né, que são servidos, eles são recepcionados, muito bem-vindos e tal, mas depois eles entram para dentro do convívio, são servidos ali, e depois você traz para a cozinha. Quando você traz para a cozinha, você mostra como é que você faz e ensina a fazer também. Eu acho que esse é o mote do discipulado, né? Esse é o mote do discipulado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. O senhor falou a respeito da sua comunidade de fé, de que o senhor pegou um pastorado que inicialmente você pensou até, meu Deus do céu, não vou conseguir continuar, eu acho que eu vou embora, vou pegar minhas malas e vou embora. E depois, hoje, o senhor pôde classificar aí, dizer aí, né, compartilhar com a gente, de que hoje o senhor tem exercido o papel de treinador, de alguém que capacita a igreja, que esse é o papel realmente do pastor, e que a igreja está fazendo discípulos. Líderes geram outros líderes, discípulos geram outros discípulos. Então, assim, conte para a gente um pouco da sua experiência, aprofunde um pouco mais a sua experiência pastoral no que diz respeito ao discipulado. Como é que o senhor conseguiu levar a igreja, conduzir a igreja que tinha um modelo de igreja mais tradicional, como o senhor mesmo falou, que era mais focado em programas, eventos e tal, manutenção do próprio sistema ali religioso, para que a igreja pudesse ser uma igreja discipuladora. Quanto tempo se levou? Conta para a gente um pouco como é que foi esse processo. O senhor começou por onde? Com a liderança? Como é que foi esse processo, essa experiência do senhor enquanto pastor em relação ao discipulado? O processo começou quando a gente, obviamente, no MAP, já estávamos envolvidos no Ministério de Pastoreio de Pastores e Discipulado lá em São Paulo, e a gente aprendeu, e foi uma lição muito preciosa, que é impossível você caminhar sozinho. E é impossível você ser pastor de uma igreja, mesmo que a igreja seja de 20 membros, e você pastorear a igreja sozinho. E a gente pega o modelo de Jesus. O modelo de Jesus foi que ele, né, que eu iniciei o nosso tempo aqui falando de Marcos 3,14, onde Jesus, ele pega esses discípulos, escolhe algumas pessoas para conviver com ele. Então, chegando aqui em Recife, depois de passar o trauma, né, trauma de ver por onde começar, então a gente escolheu algumas pessoas. Escolhemos algumas pessoas, qual o critério? Pessoas que estavam, que a gente percebia que tinha desejo de Deus, que se interessava nos cultos, que se interessava nos programas, que se interessava com outras pessoas, eram pessoas que gostavam de estar ajudando outras pessoas. Então a gente começou a ver algumas características dessas pessoas, pessoas comprometidas com Deus, com suas falhas, com seus problemas, com seus dilemas, como Pedro, como Tiago, como João, né? E cada uma dessas pessoas, e a gente trouxe para conviver conosco. Então foi um momento lento, a gente sabia que se a igreja vai trabalhar com discipulado e ela tem pressa em resultados, não entre. Discipulado é um trabalho no forno a lenha.
É trabalhar no forno a lenha, você tem que preparar o fogo, você tem que deixar as brasas muito bem aquecidas, muito bem trabalhadas, aí depois coloca a panela, fica perto, e dá uma mexida, e mexe para cá, mexe para lá. Então, o discipulado é um processo lento, mas que dá resultado. E aí, então, a gente sabia disso. Os 2 primeiros anos que passamos na igreja, 94, 95, 96, foi investindo nesse grupo, trazendo pessoas para perto e fazendo com que essas pessoas entendessem o processo e elas, então, fizessem o mesmo com outras pessoas. Então, eu e minha esposa trouxemos essas pessoas para dentro da nossa casa, nos reunimos semanalmente com essas pessoas. Até hoje, ainda fazemos isso, né? E aí, essas pessoas, elas conheceram a nossa realidade, essas pessoas viram como é que eu tratava a minha esposa, elas viram como é que minha esposa me tratava, então elas começavam a olhar as coisas, elas viram como é que nós tratávamos e disciplinávamos nosso filho, então elas começaram a achar interessante, elas começaram a fazer perguntas, né? Às vezes meu filho dava muito trabalho, né? Era aquele imperativo demais, 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 não parava quieto, né? Eu tenho um aqui assim, Tenho aqui. Eu para uma reunião, dizia, pessoal, dá uma licencinha só aqui que eu vou conversar com meu filho. E eu saía com ele para o quarto e fechava a porta. E eles ficavam com aquela tensão, até que um dia tiveram coragem de perguntar, pastor, o que o senhor faz quando leva seu filho para o quarto? Eu estava esperando que eles fizessem essa pergunta. E aí, então, eu falava, eu levo para o quarto para disciplinar, para fazer o que a Bíblia manda. Tá vendo essa varinha? E eu mostrava a varinha para eles. Então, eu uso essa varinha para poder orientá-lo. Mas o senhor demorou tanto para isso, só para dar uns tapas no seu filho? Eu digo, não foi tapa. Eu não uso a mão. Então, a gente começou a falar e ensinar. O discipulado, ele é pedagógico. Né? Se a gente faz, por exemplo, se você vai para Deuteronômio 6, você vai ver como Deus é pedagógico, como Deus é andragógico, né? Nesse sentido, como ele trabalha a andragogia, o ensino do adulto, o ensino da criança. Pega o teu filho, senta com ele, ao se levantar, ao andar, vai ensinando, vai mostrando. Então a gente trazia e a gente aí disse, mas o que é que o senhor faz? Depois eu oro com ele. Eu oro com meu filho depois da disciplina. O senhor ora depois que... E a raiva? Eu disse, então, aí a gente trabalha a raiva. E quando eu bato com ele com raiva, eu vou e peço perdão. Aí eu ensino a ele sobre pedir perdão. Então a gente foi ensinando, eu e minha esposa fomos passando. Então a gente passou anos, a igreja não se convertia a ninguém. A gente, inclusive, nem queria que se convertesse, porque era mais problema. Cada pessoa que chegava na igreja era um problema a mais. Porque nós não tínhamos quem cuidar dessas pessoas. Nós não tínhamos pessoas para cuidar. Porque as pessoas estavam feridas, pessoas traumatizadas. Nós começamos a detectar pessoas que tinham problemas de traumas com os pais, que não falavam com seus pais. Nós começamos a detectar pessoas que foram abusadas sexualmente, muitas pessoas tinham sido abusadas. Então as pessoas estavam traumatizadas, pessoas que tinham sido traídas. E a gente começou a trabalhar. Então, como começamos? Como lidamos? Então, trouxemos pessoas para perto de nós. E aí, então, começamos a conviver com essas pessoas. Então, tinha a Bíblia, tinha oração, tinha muita conversa, tinha abertura de coração, e aí a gente ia trabalhando todas as áreas da vida, áreas financeiras, né? A gente teve que ensinar as pessoas a saber lidar com finanças, as pessoas não sabiam lidar com finanças, a gente teve que ensinar tudo, do beabá as outras coisas. Hoje eu tenho pessoas na igreja, hoje eu estou desfrutando da quinta geração de discipulado. Então, isso para mim é muito, muito grande. A nossa igreja não é uma igreja grande, né? Nós não temos uma igreja grande, mas temos uma igreja que tem um impacto na vida de outras pessoas. Nós temos uma igreja que tem ajudado outras igrejas menores a como lidar com isso, principalmente igrejas da periferia, igrejas no sertão, né? Volta e meia a gente é convidado para estar conversando fazendo uma conversa sobre. Então, a gente, em primeiro lugar, convívio, discipulado, eu tenho algumas palavras para discipulado. Convívio, confronto, conflito e compartilhar. Então, o discipulado, ele passa por isso, né? Ele passa por isso. Então, é momento de convívio, mas também momento de confronto. É momento de confronto, mas também conflitos, porque o confronto gera conflito, e isso vai sendo trabalhado. E é um momento de compartilhar. Compartilhar o coração, compartilhar as tentações,
compartilhar as crises, né? Nós tivemos pessoas aqui que é lindo a história delas, né? Pessoas totalmente quebradas, traumatizadas, hoje são pessoas que cuidam de outros, seus filhos estão amando a Jesus, estão crescendo com Jesus. Então a gente está desfrutando, demorou muito tempo, porque a gente entende que discipulado, ele dói. Discipulado, ele traz essa, eu diria, incômodo na vida das pessoas. Por isso que muitas igrejas não querem discipular. Mas discipulado é o caminho. Imagina Pedro sem discipulado. Imagina quem seria Tomé sem discipulado. Imagina quem seria o tímido João sem discipulado. Não seria. Imagina Paulo sem discipulado. Barnabé, ele passou 14 anos discipulando Paulo. 14 anos discipulando Paulo. A gente, quando olha, vê Paulo assim, a gente parece que Paulo nasceu pronto, né? Paulo, ele se converte e se torna o grande apóstolo. Não. Paulo, ele passa 14 anos junto de um homem chamado Barnabé, para depois ele se tornar o grande apóstolo Paulo, o homem das escrituras, o homem, né? Então, a vivência de Paulo é linda. Se você vai ver a história de Paulo com Barnabé, é uma coisa linda. Então, é trazer essas pessoas para um momento de convívio. Então, esse seria minha primeira dica em relação à igreja que quer ser uma igreja discipuladora. Tem que conviver, tem que ter convívio, vai haver confronto, vai haver conflito e vai haver compartilhar de vida. Compartilhar o coração. Muito bom, pastor, muito bom. Eu anotei algumas coisas aqui, veja só, que eu quero que só o senhor confirme e conforme o senhor sentir desejo, o senhor pode não só confirmar, mas também afirmar mais uma vez, reformular o que você falou. Por exemplo, eu vi aqui que, diante do que você acabou de compartilhar, o discipulado, ele não exige, digamos assim, que haja um preparo intelectual de seminário, de conferências, de muitos livros, nada de... O que precisa para o discipulado é simplesmente foco, é entender que essa é a missão e que para compartilhar de Jesus com outras pessoas, para compartilhar da vida com outras pessoas, o que se exige de fato é convivência. Uhum. Então a gente poderia dizer que uma das primeiras coisas que a gente... uma das primeiras coisas que o senhor fez aí na sua igreja foi chamar pessoas para andar contigo, para caminhar contigo, para conviver contigo. E nesse ambiente de simplicidade e de vida na vida, o discipulado flui. Uma conversa sobre a Bíblia, um questionamento que surge, uma pergunta que surge, né? Dentro de um ambiente de amor, de convívio, de cumplicidade, de respeito, não de acusação, não de religiosidade apenas, mas de realidade, de verdade, porque na igreja, pastor, parece que todo mundo é crente e é santo, né? Isso, mas quando você traz para ver... bonitinho, cheiroso, né? Arrumadinho, em casa. Por isso que o discipulado em casa é outra história. É por isso que a gente precisa entender que o evangelho ele tem que ir para o chão, ele precisa ir para o dia a dia, ele precisa envolver a nossa vida real, não somente uma vida cultica, né? Litúrgica. Tem gente que resume a vida cristã à liturgia, né? Ao domingo, clero, templo, culto. Então, ao pastor, ao templo, ao domingo, e quando, na verdade, é algo simples. Discipulado é simplicidade. Não é isso, pastor? Qualquer coisa. Felipe, só te interrompendo um pouquinho, você está falando isso, eu estou lembrando de uma grande discipuladora que nós temos na igreja, chama Dona Nena. Ela tem hoje 70 anos e ela aprendeu a ler com 62 anos. E o desejo dela era aprender a ler para ler a Bíblia, né? E ao aprender a ler a Bíblia, essa mulher ela começa a ensinar a Bíblia a outras pessoas. Ela já leu a Bíblia 2 vezes inteira.
e ela compartilha de Jesus com outras pessoas, com doutores, com pessoas simples e pessoas inteligentes, e ela deixa essas pessoas paradas ouvindo ela. Ela é analfabética praticamente, não aprendeu a escrever. Nós ensinamos a ela a escrever e a ler, que era o grande sonho da vida dela. Quando a gente descobriu isso e a gente foi atrás. Então, pegando o seu gancho aí, não tem que ter curso. Qualquer pessoa ela só precisa ter Jesus. Ela tem Jesus, aí ela tem o Espírito Santo dentro dela, e o Espírito Santo vai conduzir ela e vai ensiná-la, levá-la a ensinar todas as verdades do Senhor. Então, eu tenho grandes discipuladores na igreja, que são pessoas simples que nunca fizeram curso. Tenho outros que já estão na pós-graduação, que já está mestre, mas não tira desse que é mestre, e desse que só tem o ensino fundamental muito mal, de ser um discípulo. Paulo era um grande discipulador. Pedro também. A teologia de Pedro, no sentido de acadêmico, a parte acadêmica de Pedro era isso aqui. A de Paulo era enorme, o currículo de Paulo era enorme. Mas quando você vê esses dois homens, você vê que eram dois homens cheios da graça, cheios do conhecimento de Deus, homens que tinham, né, muitas... A vivência do... Então, o discipulado é para todo mundo. Discipulado é pé no chão. Discipulado é com sandália... não posso mais nem dizer, antigamente a gente dizia sandália havaiana, mas hoje a sandália havaiana é muito cara, né? Tem pessoas que nem têm condições de comprar sandália havaiana, mas são pessoas que sentam com outros e querem compartilhar sua fé, e depois chega para essa pessoa e diz: eu posso ter um tempinho com você na próxima semana, novamente? E aí, então, começa o discipulado. Como é que começa o discipulado? Simples. Um bate-papo, um momento de convívio, e aí um trabalho. Eu comecei um discipulado, eu e minha esposa estamos discipulando um casal, e começou esse discipulado no momento que ela bateu no nosso carro. Pum, bateu no carro. Eis o desespero. E aí começou o contato com esse casal que não tinha convívio com igreja, e depois a gente foi para ver negócio de seguro, e tratamos muito bem esse casal, graças a Deus tratamos bem, né? Graças a Deus que não ficamos irados porque bateu no nosso carro. Eu não estava nem no local, eu estava na padaria, quando cheguei lá o carro estava batido, e essa mulher aflita, pensando que eu já ia xingá-la. Eu tava no outro dia eu ia tirar férias. Então a coisa aconteceu, mas foi muito legal. Depois sentamos com esse casal e perguntamos para ele: e aí, vocês, pastor, a gente soube que o senhor é pastor, e que legal, a gente pode ir na sua igreja? Eu digo: claro que pode. E fomos. Aí eu disse: vamos sair junto para tomar um lanche? Meu Deus. Né? Aí saímos para tomar um lanche. Saindo para tomar um lanche, disse: que tal a gente marcar um dia para a gente conversar um pouco mais, tomar um cafezinho em casa? Vocês aceitam tomar um cafezinho em casa? Aceita, sim. Pastor, o senhor pode ir primeiro na minha casa? Opa, aí que eu queria, né? Aí fomos para lá e tal. Então, estamos até hoje. No meio da conversa, 2 meses depois, eles fazem uma decisão para Jesus. Então, discipulado é isso, é convívio, é conversa. Ele pode acontecer numa fila de banco, ele pode acontecer no meio do trânsito, ele pode acontecer no meio da pandemia, né? Gente, nós estamos vivendo um momento lindo de Deus. Não desperdice esse momento. Deus nos deu de bandeja um momento para pararmos e refletirmos sobre muitas coisas que nós estamos fazendo e muitas coisas que nós precisamos começar a fazer. Então, está tendo um movimento em relação à evangelização e discipulado no mundo por causa da pandemia. Então, é um momento de Deus para a gente se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, quem é a pessoa que o Senhor quer colocar no meu... Eu acho que todo dia de manhã, ao sair, claro que algumas pessoas não estão saindo, né, estão nas suas casas, mas de repente dizer: Senhor, quem é um amigo da escola, da faculdade, do meu trabalho, que eu posso entrar em contato hoje, ligar para ele e perguntar para ele simplesmente: como é que está você? Como é que está seu coração? De repente você vai descobrir aí que essa pessoa está precisando de você. E aí já começa um discipulado online. Um discipulado online. Né? É fantástico.
Nós estamos tendo oportunidades. Eu digo ao senhor, desculpa te cortar aqui, quando eu me converti, quando eu fui salvo por Jesus, logo no início da minha caminhada, eu fui discipulado por uma pessoa, por um presbítero, Eliezer, e depois de um tempo que ele me discipulou, olha que coisa interessante que você acabou de falar. Ele sempre me dizia assim, pastor Bona, alguém precisa ouvir uma palavra sua. Alguém precisa ouvir uma palavra sua. Uhum. E toda vez que a gente se encontrava, ele repetia a mesma frase. Eita. Ô, Felipe, tudo bem? Como é que você tá? Lembre, alguém precisa ouvir uma palavra sua. Excelente, Felipe. Boa. Olha que coisa! Aquilo me incomodava tanto, porque eu ficava com medo de perguntar o que isso significa. Mas depois de um tempo eu fui entendendo o que significava. Porque assim, eu tive uma experiência com Deus, forte de conversão. O que ele estava dizendo é, alguém precisa ouvir uma palavra sua. Uhum. E você falou uma coisa que é muito importante, a gente aproveitar cada oportunidade. O senhor acabou de dizer que numa batida de carro você conseguiu uma oportunidade de criar um relacionamento intencional com alguém que você não conhecia. E eu não saí de casa dizendo hoje alguém vai bater no meu carro e eu vou. Não tinha nada combinado. Não tinha nada combinado. E sabe o que chamou a atenção dessa pessoa? E eu não sou nenhum santo, não, viu? Uhum. Eu tenho um temperamento tranquilo e tal, mas eu me afobo, eu me. Exaspera. Né, às vezes, né? Sai palavras que você não quer que saia e tem que pedir perdão depois. Né? Mas nesse momento que ela bateu no carro, eu olhei para o carro, pensei nas minhas férias. Pensei, eu não sabia o que ia acontecer, eu olhei para ela, aquela mulher aflita, e eu disse, não se preocupe, a gente vai sentar e resolver a situação. Então, quando começamos a ter uma conversa depois desse momento, a primeira conversa que marcou, ela olhou para mim e ela disse, não, nosso encontro, a gente começou a ter um encontro, a gente saiu para... Eu disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa, que eu conversei com meu marido quando cheguei em casa, depois daquela batida. Aí o filhinho dela entregou ela, disse, pastor, tu tá vendo ela calminha assim, mas ela entrou numa crise de choro. Ela estava passando por um processo de depressão. Imagina como ficou a situação dessa mulher. E aí ela ela disse, e eu estava conversando com meu marido, sabe o que me chamou a atenção? Foi a maneira que o senhor me tratou. Eu estava esperando que o senhor acabasse comigo naquele momento. Eu estava desesperada. Eu fiquei dentro do carro lhe esperando, mas não sabia o que ia acontecer. Porque ela ficou dentro do carro esperando. Ela não sabia onde eu estava. E aí, quando eu chego, ela não sabia qual era a minha reação. Então, ela já foi tirando os cartões, já foi mostrando que tinha dinheiro para pagar. E eu digo, não, tenha calma, a senhora está bem. E vamos sentar para conversar. Eu estou esperando meu marido que está chegando. E o senhor aguarda um pouquinho. Eu digo, calma, eu aguardo. Deixa eu só ligar para minha esposa. Liguei para minha esposa. Querida, eu estou tratando uma situação aqui. Quando chegar em casa, eu explico, porque ela estava me esperando em casa. Uhum. Então, aí, eu acho que a frase que você falou, né? Alguém está esperando uma palavra sua. É isso, mais ou menos, né? Alguém está esperando uma palavra sua. Essa mulher estava esperando uma atitude de alguém. Agora, imagina se a minha atitude fosse outra. Como é que pode? Carro parado? A senhora não tirou a carteira onde? Né? Aqui em Recife a gente brinca com Paraíba, né? Tirou a carteira na Paraíba, foi? Como é que faz o negócio? E eu vou tirar férias amanhã. Como é que vai ficar a situação do carro? E vai ter que pagar tudo, viu? Aí já... Tudo. A oportunidade que foi lhe dada por Deus teria sido desperdiçada. Agora, interessante, né? Veja você, pastor Bona, que o Mark Dever, no seu livro O que é uma Igreja Saudável, ele diz que de todas as 9 marcas do livro Igreja Saudável, a marca que ele mais se preocupou, ele disse isso, foi a marca do discipulado. Foi a que mais se preocupou. Porque ele diz, ele é claro, as marcas de igrejas saudáveis são marcas que ele percebeu que estavam faltando nas igrejas mais tradicionais. Sim.
E essa é uma marca que, infelizmente, está faltando. Mas veja que não tem absolutamente nada a ver com um programa, com um evento, com algo que se faz. Não, é a intencionalidade de vida. É a simplicidade da vida. É você se relacionar com pessoas crentes ou não crentes. Crentes ou não crentes, porque aqueles crentes que precisam ser levados à maturidade, eles precisam ser discipulados. Até que consigam chegar à maturidade para discipular outras pessoas. Uhum. E aqueles que já amadureceram precisam ganhar outras pessoas para Jesus e estarem atentos dentro da igreja a quem eles devem discipular também, porque discipulado não é, pastor, é um processo. Discipulado não é simplesmente você ganhar alguém e abandonar essa pessoa, porque você vai estar abandonando um recém-nascido, que nasceu de novo e está ali, pequenininho, precisando de ajuda, dependendo de ajuda. Então, assim, eu penso que é um processo. Logo, uma igreja que queira trabalhar com discipulado, estar focada em discipulado, não pode querer nada de resultado instantâneo, como é a nossa época de hoje. A nossa época de hoje é uma época de muitas informações, de coisas absurdamente instantâneas, que a gente quer resultados o tempo todo na hora, e não sei o quê, quantas pessoas ganharam para Jesus, quanto que a igreja cresceu. Não é isso. Se uma igreja precisa ser revitalizada ou ser aculturada nessa questão de discipulado, isso leva tempo. É um processo de Deus na vida da igreja, das pessoas. Uma mudança de mentalidade, né? O que você disse aí, a mudança de mentalidade é algo que tem a ver com convívio, tem a ver com o dia a dia, tem a ver com o processo, leva tempo, não é algo que acontece de uma hora para outra. Eu achei importante. Outra coisa interessante que você falou é que, assim, às vezes a gente quer lidar com o discipulado com pessoas boazinhas, pessoas perfeitas que chegam na igreja, entre aspas, né? E que a gente quer limpinha, tudo cheirosinha, bonitinha, mas discipulado não acontece só com gente assim. Às vezes você encontra na rua pessoas que estão totalmente fora do padrão. Inclusive, né? Jesus foi uma pessoa fora da curva, né? Porque Jesus não escolheu nenhum religioso para andar com ele. Ele tinha várias pessoas, por exemplo, ele tinha Nicodemos, né? Ele tinha Gamaliel, ou discípulos de Gamaliel na época. Então ele podia ter pego algumas pessoas mais robústicas, né? Mais treinada. Não. E eu creio que Jesus fez isso de propósito, para nos ensinar que você pega pessoas simples, pessoas fracas, pessoas excluídas, porque alguns deles eram excluídos, e você torna essas pessoas gigantes, fortes, estabelecidos, pessoas que vão fazer um impacto diferente. Quando eu uso Marcos, eu faço um joguinho de coincidência, né? Marcos 3,14 fala que Jesus escolheu alguns para estarem com ele. Atos 4,13 acontece algo muito interessante. Estava lá 2 discípulos de Jesus, João e Pedro, João e Tiago. E eles lá comunicando o evangelho e tal. E aí o que é que diz lá? E as pessoas, vendo a intrepidez de Pedro, de João e Tiago, sabendo que eles eram homens simples e iletrados, ficaram abismados. Aí diz lá, e eles, as pessoas, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que legal. Isso me impressiona. Qual foi a diferença? Eles perceberam que eles estavam com Jesus. As pessoas nas faculdades não estão percebendo que os crentes, os cristãos que estão lá no meio, têm estado com Jesus. Por isso que o índice aqui no Brasil, 60% dos jovens que entram nas faculdades no Brasil, e esse número é maior que está crescendo, abandonam a sua fé. Por quê? Porque não são discípulos. Não se tornaram discípulos. Não estão tendo o tempo com Jesus. Sai de casa de qualquer jeito. Vai para o culto. Participa do louvor. Vai para os eventos. Vai para os momentos, para os shows da vida. Mas não tem encontro com Jesus. O que vai determinar o discípulo
é o momento dele, o encontro dele com Jesus. Não podemos abrir mão. E a gente, até discipulando pastores, a gente percebe, quando a gente começou o discipulado com pastores, a gente percebeu que a área mais fraca dos pastores é exatamente a vida devocional dele. Bíblia e oração pessoal. O pastor se senta para preparar um sermão para falar para o povo, e não para olhar a Bíblia e falar para ele. Senhor, o que é que o Senhor tem para me dizer hoje? E daqui que o Senhor me fala, dentro do que o Senhor me fala, é o que eu tenho para falar para outras pessoas. Então, precisa ser assim. E o discipulado ensina isso. Ensina as pessoas a ter vivência com Deus, a ter vida com Jesus, para poder passar. E aí, é o que Jesus diz à mulher samaritana. Se você souber quem fala com você, e você receberia uma água que você não teria mais sede. E depois da conversa, diz, Senhor, eu sei que tu és o prometido, dá-me dessa água. Essa mulher bebe essa água de Jesus, aí Jesus disse agora, ela disse, deixa eu ir ali na cidade. A evangelista mais rápida da história, né? Minutos depois, ela estava indo na cidade e trazendo o povo para ser evangelizado. Jesus, tá aí a turminha aí que eu já dei meu testemunho lá e eles vieram, né? Por quê? Porque ela tem recebido da água da vida. O que a gente falou domingo, exatamente isso. Aqueles que recebem uma bênção, uma graça da parte de Deus, não podem contentar-se em parar nele, né? Aquilo que Deus tem feito. Precisa compartilhar com outras pessoas. Se aquilo foi bom, se aquilo fez sentido, se aquilo foi algo maravilhoso para a vida deles, para a vida pessoal deles, por que não compartilhar com outras pessoas? E uma coisa que você falou aí é que é muito importante a gente considerar que os discípulos, eles estavam realmente aprendendo um modo novo de vida, baseado na compreensão de certas verdades sobre a realidade, mas, sobretudo, eles não estavam aprendendo conceitos intelectualmente, falando matérias, informações, mas eles estavam aprendendo uma pessoa, né? O seu conhecimento, a sua sabedoria, todo o seu modo de vida, eles estavam sugando dessa pessoa, aprendendo dessa pessoa. O discípulo, então, ele é alguém, né, Pastor Bona, que é comprometido em aprender Jesus Cristo, né? Ele está o tempo todo comprometido de aprender Jesus Cristo e depois, então, compartilhar de Jesus Cristo. As pessoas precisam perceber que eles estiveram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles andaram com Jesus. Então, assim, eu fico preocupado, confesso a você, viu, Pastor Bona, que muitas pessoas não tenham, apesar de estarem há muito tempo na igreja, não tenham tido ainda esse comprometimento, esse relacionamento íntimo. Não estamos falando aqui de a pessoa ser salva ou deixar de ser salva, não compete a gente a falar, né? Se a pessoa está ou não em Cristo. Isso daí a gente não tem como julgar. Mas, assim, a gente pode julgar o comportamento, a atitude dela, aquilo que a gente observa. E tem tantas pessoas que resumem a vida a simplesmente consumir o evangelho, a estar na igreja, a participar do culto, ouvir uma mensagem, ouvir um louvor, e ir para casa, mas, assim, ao longo da semana, de segunda a sábado, ela não é um discípulo de Jesus, ela é um discípulo de Jesus na igreja, no templo. Isso me preocupa, porque, na verdade, o que você acabou de dizer é que se as pessoas têm um compromisso com Jesus, aprenderam com Jesus, viveram com Jesus, elas vão compartilhar, como a mulher samaritana compartilhou, como João e Tiago compartilharam, e as pessoas viam neles características do próprio mestre, que foram impressas na vida dessa pessoa. Então, assim, eu fico a pensar, viu, pastor, que muitas pessoas ainda, infelizmente, não se comprometeram a tal ponto. Ainda estão num nível de relacionamento com Jesus de imaturidade, de adolescência espiritual e não de maturidade, de fase adulta, de reprodução. Isso. Mas ainda pararam na questão do consumismo. Aí eu vou fazer uma outra pergunta a você, introduzindo a gente tentando cada vez mais afunilar, né? Quais os conselhos que você daria a um pastor, a alguém
que queira implantar o discipulado efetivamente na igreja local? Assim, o que você recomendaria? Ele fala sobre o discipulado, ele faz o discipulado, chama a liderança para estar com ele, andar com ele. Você já deu umas dicas, já começou a falar sobre isso. Mas qual seria um pastor que queira... outra coisa que eu queria perguntar, o programa de catequese, ele precisa ser jogado no lixo? Tipo assim, não vamos mais fazer catequese? Ou a gente precisa ampliar isso? Eu já abro, assim, uma outra porta para o senhor entrar, que é a ideia de que a gente tem falado na igreja sobre a questão da reverberação da pregação, da mensagem. Ou seja, o púlpito, ele é expositivo, o pastor prega, ele ensina, ele ministra sobre a vida da igreja, e depois o crente, o discípulo de Jesus, ele pega aquilo que ele aprendeu, aplica na sua própria vida e também compartilha com outros, ou seja, ele reverbera. Ele faz chegar na vida de outras pessoas aquilo que ele tem vivido e aprendido com Jesus a partir da sua liderança. E aí, eu vou já abrir uma porta. O senhor disse que nesse período de pandemia, a gente está tendo oportunidades maravilhosas de Deus, para fazermos isso. Por quê? Porque a gente está vendo que ser igreja é ser simples. A gente não precisa de toda aquela parafernália, de toda aquela programação e coisa que congestiona a nossa vida. E o que de fato é essencial, a gente pode fazer por meio de uma ligação, por meio do WhatsApp, por meio de uma mensagem, por meio de uma conversa. Então, como é que o senhor diria que um pastor, que assim, pastores podem estar nos ouvindo, outras pessoas podem estar nos ouvindo, não é só a nossa igreja em particular, outras pessoas podem estar acessando a live, a gente tem tido muita gente de outras igrejas que participam também com a gente, pastores, colegas e tal. Como que você acha que a gente pode efetivar na igreja local essa questão para criar uma cultura discipulado na igreja? Ou seja, aproveitando as oportunidades que temos, seja na pandemia ou não. O que o senhor diz para a gente? Só ampliando. Na verdade, a gente já falou sobre isso em algumas coisas, mas a gente vai só ampliar, só fechando. Assim, a princípio, eu já daria uma palavra até mais diretamente aos pastores, e para que não seja a igreja de um, mas de todos. Todos nós, todos aqueles que estão na igreja são chamados para ser um sacerdote. Ou seja, um ministro, ou seja, um discípulo de Jesus. Todos. Então, nós temos uma cultura, e essa cultura ela é praticamente universal, e onde uma pessoa ensina e as outras pessoas escutam. Então, Jesus não foi assim. Obviamente tem o ensino, não estou tirando, não. Tem a mensagem, tem a escola dominical, tem os treinamentos, tudo isso pode continuar. Mas entendendo que o alvo com tudo isso é para estimular e encorajar as pessoas a serem discípulos de Jesus. E não serem só ouvintes, como o Tiago disse. Não sejais vós só ouvintes, mas praticantes. E aí Tiago puxa a orelha da gente em relação a isso. Jesus, várias vezes, ele para, em algum momento de parábola, de ensino, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, quando repreende as 7 igrejas em Apocalipse, ele termina com essa frase dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vejam que aquelas igrejas, praticamente todas, foram extintas, igrejas fortes, mas igrejas que perderam o brilho da essência. Igreja como a de Éfeso, era uma igreja fortíssima, uma igreja com uma boa doutrina, uma igreja com uma boa liderança, mas eles tinham um probleminha pequeno, Jesus detectou, vocês esfriaram, perderam, abandonaram o primeiro amor. Então eu diria, a primeira coisa é que vamos entender que a igreja é a igreja para que todos sejam discípulos. Todos, 100% da igreja tem que ser discípulos. No nível A, B, C ou D, mas todos discípulos. No meu livro, na página 97, eu falo sobre a implementação do discipulado transformador. Não é algo simples, nada complicado. Se você for ver aqui, você vai ver que é uma lista, mas uma lista de coisas assim. Eu trabalho, por exemplo,
4 fases dentro do discipulado. A primeira, eu faço e a outra pessoa vê. Simples assim. Eu faço e a outra pessoa está observando o que eu estou fazendo. É assim em casa, com os nossos filhos. É assim em empresas. Geralmente, empresa, quando chega uma pessoa nova, ele coloca essa pessoa nova para aprender com o mais experiente. E quando essa pessoa nova, ele está de olho e para aprender de fato, essa pessoa nova vai chegar o momento que ela vai assumir talvez o lugar ou ter um mesmo patamar. Segundo ponto, que são 4 fases. A primeira fase é eu faço, a outra pessoa observa. Depois, eu faço junto com a outra pessoa. Eu chamo essa pessoa para fazer junto comigo. Eu sou uma pessoa que eu não ando só. Eu vou na cidade, aí eu chamo alguém para ir comigo. Ele vai me ver no trânsito, ele vai me ver se eu corto sinal, ele vai me ver como eu vou tratar as pessoas. E aí isso é discipulado. Eu estou chamando a pessoa para fazer algo comigo. Ela vai me observar e depois ela vai fazer algo comigo. E aí, então, o terceiro, a outra pessoa faz e eu observo. É quando eu dou tarefa para as pessoas. Então, o pastor ele tem que ser uma pessoa que está sempre olhando e vendo o que ele pode deixar de fazer para outra pessoa fazer. Eu criei uma crise na igreja quando as pessoas perceberam que cada vez mais eu estava fazendo menos coisa. Aí chegou uma pessoa uma vez brincando, né? Um dos meus discípulos aí, que hoje é um dos pastores, olhou para mim e disse: pastor, eu estou ligado no senhor, viu? Eu disse: o que foi que aconteceu? O senhor está passando tudo que era para o senhor fazer para a gente, né? Isso que eu estou entendendo. Eu digo: é exatamente isso que você está entendendo, cara. E o senhor vai fazer o quê? Ele disse: nada disso, eu vou fazer outras coisas. Como assim? Eu disse: eu vou continuar investindo em você, para você ser melhor ainda no que você está fazendo. Então, essas pessoas iam entender. Eu ia para um velório, eu trazia alguém comigo. Ele me via pregando no momento difícil, no momento. Chegou outro momento que eu disse: por favor, faça uma oração aí pela família. Ele fazia oração. Em outro momento, eu dizia: eu queria que você trouxesse uma palavra. Mas o senhor não vai estar lá? Sim, eu vou estar lá. Mas eu queria que você trouxesse a palavra lá no velório. Show. Então, isso vai fazendo as pessoas entenderem: poxa, eu sou importante. Eu posso fazer alguma coisa? Eu sou útil. Sim, você é útil. Tem uma frase, eu não sei quem falou isso, mas eu tenho constatado que é verdade durante esses. Eu estou aí completando meus próximo ano 30 anos de ministério pastoral, 26 anos só nessa igreja, né? E aí ele disse que quem permanece na igreja, a pergunta é essa: quais são as pessoas que permanecem firmes na igreja dando fruto? Aí disse: essas pessoas elas precisam ter 3 coisas, essas pessoas. Ela precisa ter 3 amigos em comum na igreja, para que ela compartilhe, esteja junto, saia para comer uma pizza, saia para tomar um sorvete, enfim, outras. Ela precisa participar de um grupo pequeno, onde ela tenha essa interaja com outras pessoas diferentes, que compartilhe sobre as vidas, sobre o crescimento, sobre a explicação da Bíblia, o que é que o pastor pregou, o que chamou a tua atenção no sermão de domingo. As pessoas precisam refletir nisso. Então ela precisa 3 amigos, um pequeno grupo, e ela precisa se sentir útil. Isso faz com que a pessoa permaneça na igreja. E aí, para terminar a minha questão aqui, aí a 4ª fase é quando a pessoa, o discípulo, ele faz sozinho e outra pessoa observa. Ele já está passando para outro passo, né? E aqui eu coloco, como podemos começar, que está dentro da pergunta, como podemos começar um processo de discipulado transformador? Qualquer igreja, qualquer lugar. Aí eu dou algumas dicas aqui que são dicas não minhas, mas que Jesus fez. Ore e escolha pessoas para andar com você. Quem são as pessoas que Deus está trazendo para andar com você? Então, ore e escolha pessoas para andar com você. João, Pedro e Tiago. Jesus, ele passou uma noite inteira no monte, e quando ele desce, estava lá um monte de discípulos, ele já estava andando com esse grupo há algum tempo, há mais de um ano, e aí então ele olha Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Mateus, e ele traz para junto dele. Então, ore
e escolha pessoas que Deus está colocando no seu coração para estar junto com você. Eu tenho costumado dizer para o meu discípulo, quem são os seus 3? Quem são os seus 3? Se você morrer hoje, esses 3 continuam. Quem são os seus 3? Claro, 3 é... tem que ser 3, pastor? Não, tem que ser 3 não. Os 3 pode ser o seu 1, pode ser seu 2, pode ser seus 5, pode ser seus 10. Aí vai do que Deus vai colocar no seu coração. Mas eu sempre estou ligado quem são os meus 3. Então, escolher pessoas. O outro ponto é invista tempo, caminhe com essas pessoas. É a minha segunda dica. Escolha as pessoas que Deus está orientando, invista tempo, caminhe junto com as pessoas, traga para sua casa, caminhe para lá, pague um cafezinho. E outra coisa, gente, discipulado é investimento financeiro. Compre um bom livro. No aniversário dela, dê um bom livro para ela ler. E aí, então, vai fazendo essas coisas. Desenvolva uma boa amizade. É o meu terceiro ponto. Um relacionamento com essa pessoa. Quarto ponto. Estejam juntos no pequeno grupo de convívio, uma vez na semana. Uma hora com essas pessoas, convivendo, compartilhando vida, compartilhando coração, as dificuldades e tal. Mas agora, só quando acabar a pandemia? Não. Já faça isso já online com essas pessoas. E aí o quinto ponto é, façam coisas juntos. Façam coisas juntos. Se aprofunde agora o convívio. E o último é, tornem elas capazes de fazerem o mesmo. Aí eu coloco isso aqui, depois coloco como Jesus implementou o discipulado. Eu sigo a mesma linha que Jesus fez. Jesus fez exatamente isso. E aí, no final, Jesus torna essas pessoas capazes, quando ele chega, eu disse, eu vou me encontrar com vocês lá na Galileia, lá no monte. Ele mandou um recado para os discípulos. Os discípulos tinham que andar 145 quilômetros para se encontrar com Jesus. Ou seja, mais ou menos estima-se, eles não tinham carruagem, nem tinham cavalo, e quando eles precisaram, quando Jesus precisou de um animal, Jesus pediu emprestado, um jeguezinho, um burrinho. Então eles foram a pé. Isso significava mais ou menos 8 a 10 dias de estrada. Jesus queria prová-los. E aí, eles, depois de caminhar, eles sobem o monte. Jesus disse que ia encontrar com eles no monte. Eles ainda sobem o monte. Eu imagino um murmúrio. Talvez Tomé chegava para Pedro e dizia, Pedro, será que Jesus vai estar lá, rapaz? João talvez perguntava e dizia, e se ele não tiver? Outro talvez disse, e o que a gente vai falar para ele? A gente imagina coisas. Eu sei que eles chegam, sobem no monte, e ali está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 16. Quando eles chegaram lá, ao verem Jesus, adoraram. E alguns duvidaram. Impressionante isso aqui. E aí Jesus tinha preparado esses homens. E Jesus sabia da fraqueza desses homens. Jesus sabia dos limites desses homens. E aí versículo 18, aí entra, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, Jesus não deu uma bronca, mas rapaz, vocês estão me vendo aqui ressuscitado e vocês ainda duvidam? Jesus tinha dado essa repreensão lá atrás, mas agora não era o momento de repreensão. Agora era o momento de dizer, eu tenho algo para vocês e vocês estão preparados para fazer. Amém. Amém. Aí Jesus então dá a grande comissão. Vão e façam discípulos em todas as nações. Gente, isso é fantástico. Eu estou dizendo isso para vocês arrepiado aqui, porque isso mexe demais comigo. Isso mexe demais. Então, aí você pode dizer, é simples assim? É simples assim. Porque Jesus sabe que as pessoas que vão lidar, inclusive o maior avanço da igreja missionária é feito por pessoas simples. As maiores ofertas missionárias, o maior volume de ofertas missionárias da igreja mundial, da igreja de missões mundiais,
são feitos por pessoas trabalhadoras. Não são feitos por pessoas com grandes salários. Por quê? Porque é simples assim. Simples assim. Estou dando para você um caminho aí, espero que seja útil. Muita coisa boa. A gente tira muitas boas coisas daqui. Eu estava pensando aqui, né, do que você falou, que seriam, assim, de forma geral, os passos, assim, a questão do relacionar-se, do envolver-se com as pessoas, do agregar, do chamar para perto, né, de ter um compromisso de orar por aquela pessoa, de zelar pela vida dela, de se importar com ela. E assim você cria um ambiente favorável para o ensino do evangelho, você cria um ambiente favorável para compartilhamento da vida, também, digamos assim, prestação de contas da vida, e isso gera uma vida discipuladora, um relacionamento discipulador que vai além de qualquer tipo de programa, de qualquer tipo de coisa. No entanto, você pode criar momentos, encontros, café, bate-papo, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser, como o senhor mesmo disse. E nesse momento que se reúne, que conversa, tem o tempo informal, sim, mas você que é um evangelista, você que é um servo de Deus, discípulo de Jesus, sempre entende que a intencionalidade de compartilhar o evangelho, de compartilhar a palavra, de aplicar a palavra de modo simples e prático na vida daquela pessoa e também tirar um tempo de oração com ela. É importante que isso aconteça. E uma coisa assim que você falou agora, e é fato, assim, acho que a gente, terminando essa live aqui, a gente já está chegando ao final, que nós precisamos ter os nossos 3. Quem são os nossos 3? Vamos orar para que Deus nos inspire, nos ensine, nos abra os olhos para aqueles 3 que a gente tem que orar por eles e se relacionar intencionalmente com eles. Eles estão lhe esperando. Então, estão esperando uma palavra nossa. Estão esperando uma palavra nossa. Teve um dos meus 3, eu fui buscar ele na mesa de um bar. Olha, tá vendo? Eu tinha entendido que eu precisava investir nesse jovem. E aí você conduz essa pessoa até uma vida de maturidade. A partir daquele instante, ela aprendeu com você, vendo você fazer. Depois ela ajudou você chamou ela para te ajudar a fazer, e ela faz junto contigo, te ajudando ali. Depois ela faz sob a sua supervisão. Isso. Depois ela faz sozinha, ela caminha sozinha para outras pessoas verem que ela está fazendo. É tão fácil que você já repetiu isso sem... Esse é o processo. Esse é o processo. Se você for ver na vida de Jesus, se você for ver na vida de Paulo, na vida de Barnabé, na vida de homens, né, do Wesley, na vida de outros grandes homens da história, eles fizeram isso. Billy Graham fez isso. Às vezes a gente tem Billy Graham como o grande evangelista, mas Billy Graham, nos últimos anos da carreira dele, ele se conscientizou que ele tinha que fazer discípulos. Um dos grandes discípulos de Billy Graham foi esse autor aqui, do livro, que é o Robert Coleman, né? O Plano Mestre de Evangelismo. Na verdade, é o plano mestre de discípulo, né? Ele usou o evangelismo. Mas esse aqui foi um dos grandes discipuladores das equipes de campanha de Billy Graham. Ele ia na frente meses antes, para preparar a igreja para fazer discípulos. Então, ele fez isso. E ele fez isso aqui no Brasil, inclusive, na cruzada de Frank Graham, que eu estive presente, e eu ouvi o Robert Coleman, um dos grandes discipuladores, um homem mestre, né, nessa área. E às vezes ele olha, Billy Graham, não. Eu encerro essa frase aqui, com essa frase. A evangelização sem discipulado é irresponsabilidade cruel. É você ter um bebê e abandoná-lo. E é isso que muitas igrejas estão fazendo. Aí as igrejas estão cheias de bebês abandonados. É parar no meio do caminho, né, pastor? Parar no meio do caminho. Você tem que parar no meio do caminho. Você tem que dar continuidade, não pode parar simples e puramente numa questão do ganhar. Eu, assim, agradeço muito a Deus pelo tempo que a gente teve aqui, pastor, de bate-papo. Foi muito importante, muito bom.
muito profundo, a gente entrou em meandros em áreas muito legais. Com certeza a gente poderia ficar aqui muitos e muito mais minutos aqui, teria assunto para a gente falar, né? A gente ora para que Deus nos dê outra oportunidade de voltar e conversar sobre outros assuntos, estender, expandir o papo que a gente começou aqui. Mas eu, assim, agradeço muito, para que a live não fique tão grande, né? Eu agradeço muito, a gente vai precisar ficar por aqui, a gente vai ter que terminar. Mas, assim, eu queria que você deixasse uma última palavra para a nossa igreja, para aqueles que estarão nos ouvindo, vendo, sobre essa questão de discipulado, uma última mensagem dessa live. Fique à vontade e transmita uma última mensagem, um conselho, uma palavra de encorajamento, seja o que for, deixa Deus falar o seu coração e dar essa última palavra aos nossos ouvintes e telespectadores também, por favor. Eu usaria talvez as palavras de Paulo a Timóteo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, temor e de moderação, de equilíbrio. Amor a Deus, amor às pessoas, temor a Deus, submissão a Deus e equilíbrio para entender o que Deus quer fazer com as nossas vidas. Uma vida equilibrada, uma vida moderada, uma vida equilibrada. Quando eu falei equilibrada, eu falo de uma vida submissa e cheia do Espírito Santo, que Ele é o que dá o equilíbrio da nossa vida. Outra palavra que eu diria dentro disso é que você, de fato, se coloque diante de Deus. Pergunte para o Senhor, por que estou aqui? E para quem estou aqui? Quais são as pessoas que o Senhor deseja que eu me aproxime, que eu invista nelas? Quais são as pessoas que o Senhor deseja que eu ponha minha vida para essas pessoas? Para que eu deixe um legado na vida dessas pessoas? Quem são as pessoas? E aí, o desafio é que você se torne um sim. Um sim. Simplesmente você diga, eu quero ser um sim. O que é um sim? Um seguidor, S, integral, o I, e o M, do Mestre Jesus. Um sim. Simplesmente se coloque diante de Deus e faça isso. E nesse momento de pandemia, ao invés de você ficar preocupado o dia que vai voltar, ou se vai terminar, ou se não vai terminar, se a vacina vai chegar, se a vacina não vai chegar, se os políticos não se entendem, mas entra no teu momento com Deus e pede para Deus mostrar para você o que é que Ele quer da sua vida, da vida da sua igreja, da vida do seu ministério, da sua família, da sua profissão, dos seus estudos, dos seus cursos, dos seus dons, dos seus talentos. O que é que Deus quer com tudo isso? E aí você vai ter que entrar no seu quarto para ouvir a Deus. Simplesmente ouvir a Deus. Que é o que nós precisamos fazer. E Deus está nos dando uma grande oportunidade para refletirmos sobre tudo que estamos fazendo. E tudo que queremos fazer. E tudo que devemos não fazer. E o que precisamos fazer. Um grande abraço para vocês, queridos. Espero que seja estimulador esse momento e que Deus o abençoe de forma muito profunda, muito profunda. Deus abençoe e um abraço virtual para você e um carinho aí bem especial. Estamos aqui às ordens, né? Se você tiver acesso a esse livro, Deus nos deu a bênção desse livro, está na Amazon, então você pode acessar lá. Eu queria encorajar você a comprá-lo. Inclusive não vou ganhar dinheiro nenhum com isso, né? Mas o meu prazer vai ser poder abençoar você, né? A editora ganha e eu ganho também no sentido de poder abençoar a sua vida. E aí, coisas que a gente escreveu nesse livro, que é uma caminhada aí de 30 anos, né? Esse livro é um resultado dessa vivência. Então, tem coisas boas ali, inclusive está em promoção esse livro, a Amazon lançou esse livro promocionalmente aí, então fica aí a minha dica para você. Discipulado transformador. Transformador. Você entra lá na Amazon, coloca lá e o livro aparece. Fala, Discipulado transformador Bona, não é isso? Isso. Ou está escrito Boanerges? Porque o seu nome é Bona. Bona, né? Bona, pastor Bona, isso aí. Parentes, porque pessoas não me conhecem mais como Bona do que como Boanerges. Né? É verdade, é verdade. A editora achou melhor colocar o nome Bona, né? Certo, certo. Então,
Pastor, muito obrigado. Eu também encorajo aí, recomendo o livro do Pastor Bona, né? Que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Eu quero orar com você, agradecido aí, né, pela sua disponibilidade, orando pelo seu ministério e sua família, e também agradecendo a Deus pelo tempo que tivemos aqui, por todos os nossos irmãos e irmãs que acessaram a live e estão nos assistindo. Vamos orar, falar com Deus? Senhor, muito obrigado. Queremos orar sobre tudo aquilo que conversamos aqui, sobre ó Pai, uma vida discipuladora para a igreja. Oramos que o Senhor nos ajude a aplicar todas essas verdades, esses princípios que aqui foram colocados, conversados, na nossa vida prática. Ó Pai, cada irmão, cada irmã possa entender que foi chamado, foi enviado, foi vocacionado por Ti, e que simplesmente eles precisam pôr em prática essa vida discipuladora. Pai, eles precisam orar por pessoas, se conectar com pessoas, compartilhar o evangelho com essas pessoas. Ó Pai, criar relacionamentos informais, intencionais, para assim, ó Pai, vivenciarem essa prática de ser um discípulo do Senhor Jesus efetivo. Nos ajude. Ajude a nossa igreja, ajude a igreja do Teu Filho cada vez mais a entender essa verdade, o seu ministério, a sua casa. Abençoe, guarde e proteja o Teu Filho, que ele possa estar sempre, pela sua infinita misericórdia e graça, sendo usado por Ti para encorajar, treinar outros líderes, outras pessoas, levando assim esses princípios do Evangelho da missão, a fim de que as pessoas possam, ó Pai, se engajar cada vez mais naquilo que o Senhor realmente se importa, que é ganhar vidas, transformar pessoas, tirar pessoas das trevas para trazer para o reino do seu Filho amado. Muito obrigado por isso. Te louvamos, Senhor, por cada vida que nos assistiu, que o Senhor possa entregar, possa abençoar cada irmão, cada irmã, poderosamente, cada família, cada discípulo do Senhor, fazendo o Senhor cada dia mais, ó Pai, se comprometerem com Cristo, em serem mais parecidos com Jesus, mas não somente isso, mas também fazerem outros discípulos para a glória de Deus, para, ó Pai, o louvor do Teu santo nome. Eu te peço, eu te oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pastor Bona, que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém? Fique com Deus. A paz. A paz para você. A paz. Até logo.